Vou contar pra vocês a verdade, eu não gostava de ler biografia. Tipo assim, eu nunca na minha vida ia pensar que eu ia gastar meu dinheiro comprando biografia. Eu pensava que, tipo assim, se eu quero saber sobre a vida de uma pessoa, eu vejo um resumo na internet, eu pesquiso no Wikipédia, eu, sei lá, vejo um vídeo no YouTube. Por que que eu vou ler uma biografia? Mas confesso pra vocês que depois que eu comecei nesse gênero, que eu ganhei livros, que eu comprei livros, eu fui vendo que na verdade as biografias são muito boas, são um gênero esquecido, um gênero literário quase que abandonado pela maior parte das pessoas, e é ótimo. E eu quero mostrar para vocês por que eu acho que vale a pena ler biografias e como você pode ler agora mesmo, começar a ler agora mesmo e gostar desse gênero. Não sei se o ângulo tá bom e eu confesso que espero que esteja, mas vamos lá. Que primeiro de tudo é importante ler biografias, tá? Eu acho que é essencial a gente começar por esse ponto, tá? Que é o seguinte: biografia, para quem não sabe, é um gênero literário, né? São livros que contam a história, a vida, a trajetória de uma pessoa. Normalmente as biografias contam histórias de pessoas importantes, figuras importantes, que já faleceram, então vem trazendo toda a sua trajetória até o seu fim. Então a gente tem origem, muitas vezes ela pode englobar a origem dos pais, quando os pais se conheceram, o nascimento da criança, ou então a partir do nascimento até a morte, e eu acho que tem biografias também de pessoas que ainda estão vivas, se eu não me engano tem sim, tipo de trajetórias de pessoas até determinado ponto, e normalmente quando isso acontece tem também um objetivo próprio. Isso é interessante de pontuar, tá? Não é só porque é biografia que o objetivo no geral é mostrar a vida de uma pessoa. Muitas vezes quer mostrar um aspecto da vida, muitas vezes biografias querem tratar sobre um abuso, por exemplo. Então aí traz na biografia dessa pessoa esse aspecto contrastante querendo transparecer algo. Ou então como no caso dos livros que eu gosto mais, né, que são biografias de santos. Não é meu gênero literário favorito, mas é o meu estilo de biografia favorito. Eu gosto mais de ler histórias dos santos, tá? Então, é um gênero que ele traz mais assim, acentuado o aspecto da santidade de vida, tá? Então, depende muito do personagem, mas as biografias, elas também têm um objetivo próprio, além desse que eu acabei de falar. Qual que é a importância pra gente, né? A biografia é só pra você saber sobre a vida dos outros. Não é necessariamente sobre isso, tá? Também tem um aspecto fundamental que eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas resumindo aqui. Através da biografia, você consegue muitas vezes alinhar, deixar paralela duas histórias e você ver pontos que se assemelham à sua história, à sua trajetória, atitudes, decisões e escolhas que tiveram como consequência algo na vida do personagem que pode ser igual ou diferente do que teve na sua própria vida, como um casamento, por exemplo, né? Uma pessoa, né, que se casa naquela biografia, a consequência daquilo pode ser diferente da consequência para você, ou uma pessoa que segue uma outra vocação é diferente da sua e você começa a entender aquela outra vocação a partir da visão que você tem daquele santo, por exemplo. Nessa biografia que você está lendo, é uma visão diferente da sua visão, entendeu? Porque você não está dentro daquele contexto. Então, é muito interessante a leitura de biografias. Eu acho que a importância principal é esse aspecto. Então, eu, por exemplo, como eu falei pra vocês, estou muito acostumada a ler biografias de santo, histórias de santo, porque eu ganhei, a primeira biografia que eu ganhei, eu não sei nem falar pra vocês direito, porque meus pais têm muitos livros assim, eles são católicos e eles tinham uma bagagem maior assim de livros do que eu antes de começar a ler livros católicos, porque ao contrário do que vocês podem pensar, eu não comecei lendo livros católicos na minha vida de leitora, sabe? De começar a querer ler livros. Mas aí, quando eu peguei livros católicos, eu também não era tão fã de biografias.
Eu gostava mais de livros de ensinamento, por exemplo, não sei, alguma coisa relacionada à vida interior. Eu gostava de ler assim, sabe? Tipo, combate espiritual, pô, vem falando sobre a vida interior ali. Então não é história de alguém, traz alguns aspectos, talvez alguns pontos e trechos e citações, mas não vem falando sobre uma história específica. Eu fugia muito de biografias porque eu achava que eu não ia gostar. Mas através da minha biblioteca católica, né, eu ganhei o livro deles e também eu tenho da Paulus, Paulinas não, Paulus, que eu ganhei também, de Santa Terezinha. Eu tive muita dificuldade e até hoje, se eu não fizer um bom projeto de leitura, acho que eu ainda não absorvi 100% de História de uma Alma, porque eu tive dificuldade nessa leitura. Mas enfim, fui construindo a minha trajetória assim, entendeu? Quando eu decidi começar a ler, eu fui gostando. Então hoje em dia, se me derem um livro de santo, eu vou amar, porque realmente eu gosto da ideia, sabe? Gosto de ler. Mas, inclusive eu tenho alguns outros livros ali que eu tenho que tomar coragem pra ler, de santo, no sentido de que são resumos da história. Eu fico, sei lá, gente, eu sou uma pessoa difícil, tá? Bem difícil, mas tem livros que eu amo e tem outros livros de biografias que eu também não pego muito pra ler, que são resumo da vida. Eu não curto muito quando é bem pequeno, quando é só, entendeu? Eu não curto muito. Mas enfim, a gente vai construindo a nossa trajetória através das nossas escolhas. Então, a partir disso, eu fui e escolhi biografias como um dos gêneros aí para compor uma estante, e eu tenho algumas indicações boas e dicas para vocês começarem a ler. Quais são as características principais que eu reparo em todas as biografias que eu li? Eu nunca li de uma pessoa, de algum personagem fora do universo católico, digamos assim. Eu nunca li nenhuma biografia. Tô tentando até imaginar aqui se eu já não li. Mas não, acho que não. Nenhuma biografia de personagem como um ator ou um personagem político, alguma coisa assim. E é algo que eu tenho vontade de fazer, de ler também, para fazer uma avaliação crítica aqui para vocês. Mas enfim, o que eu percebo que é característica comum das biografias? Eu comecei falando no início para vocês, as biografias elas têm muito essa característica principal de início, meio e fim bem definido, né? Bem o ciclo da vida. Então, normalmente, costuma, né, começar aí com a origem dos pais. Depois já vem falando sobre o nascimento do filho, né, que é o foco da história, né? Ou então vem fazendo um leve resumo do nascimento, ou então pega a partir de um certo ponto. E, bem, eu li, aqui são algumas das principais que eu já li, sabe? Eu já li biografia filosófica, eu tô lendo uma autobiografia agora, que é Confissões de Santo Agostinho. Eu gosto muito, gente. É História de uma Alma, eu tava lendo também, é uma biografia muito, muito boa. Então, eu acho interessante, é um gênero muito bom de se ler. E eles têm como característica esse ponto principal do ciclo bem definido. Eu vejo também que dentro das biografias a gente tem muito um contexto por fora também. Depende um pouco do autor, tá? A autobiografia não, mas normalmente quando é uma biografia escrita por outra pessoa, direcionada a alguém, por exemplo, aqui a gente tem a biografia de São Tomás de Chesterton, é uma biografia filosófica. Ela vocês têm que assistir a resenha, porque ela é mais complexa, um pouco de explicar, mas é muito boa. De Santa Idelgarda, que é da Regine Pernod, por exemplo, esse livro aqui, ó, Santa Idelgarda. Santa Idelgarda, ela usa aqui os aspectos que giram em torno da personagem. Eu falo personagem, mas vocês sabem que é a pessoa real, tá, gente? Não me avaliem mal, vai estragar meu livro. Eu deixei tudo cair aqui, olha só. Regine Pernod, ela vem utilizando aqui de uma linguagem e de um aspecto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ela vem citando fatos ao redor da pessoa, né, em si, historicamente falando. Então, ela cita ali fatos históricos da época, juntamente falando da vida dessa personagem, trazendo elementos. Muitas vezes os autores usam pelo menos eu vi,
que usa muito de... Muitas vezes os autores costumam usar, né, quando eles vão fazer uma biografia de alguma pessoa, muito uma comprovação daquilo que eles estão falando. Então, citações em outros livros, de outros livros, né, ou então de manchetes, de alguma coisa para justificar aquilo ali. Vocês podem ver que normalmente biografia tem muita nota de rodapé. Deixa eu ver se é essa daqui, olha só. Peguei uma aqui que era grande, ó. Normalmente vai ter bastante nota de rodapé. E isso é uma característica que é bem da biografia, porque em livros de ficção, literatura, é raro ter esse tipo de conteúdo, ter, né, rodapé ali. Só se realmente for algo bem específico, enfim, um clássico, normalmente clássicos tem aí notas de rodapé para ficar melhor de entender, versões de outras línguas, né, inglesa, enfim, normalmente tem. Mas é uma característica muito forte. Por exemplo, na biografia de São Padre Pio, essa daqui que eu não vou pegar para os livros caírem, mas, gente, é uma biografia muito completa, ela tem muita comprovação, é quase meia página ali só de comprovação daquilo que o autor está falando. Então, eu acho muito interessante esse aspecto da veracidade, da busca pela veracidade de uma biografia, né, que aí você tem que saber avaliar bem uma biografia, ver se vale a pena ler, ver se quem está fazendo a biografia é uma pessoa realmente que vai ter esse cuidado de mostrar verossímil, de mostrar veracidade nos fatos ali, né? Ou se não vai fazer uma crítica, né? Uma biografia ali mudada, uma biografia diferenciada. Por exemplo, eu não tenho vontade de ler o livro da vida nas edições da Penguin Classics, porque por conta já da parte ali que eles colocam como o prefácio do livro, quem é o autor do prefácio. Eu já não leria. Eu tenho outra edição do livro da vida aqui que eu comecei e não terminei porque eu acho que tá difícil de entender. Uma biografia ser boa mesmo, é necessário que ela seja verdadeira, o mais próximo da verdade, né? Sempre procure isso, gente. Sempre procure conteúdos que vão ser mais próximos da verdade, que assim vocês não vão errar. A verdade é libertadora, mesmo. E, né, quais são as vantagens de ler biografia? Por que você deveria começar a ler? Primeiro, você aprende sobre pessoas, lugares, cultura. Você olha para uma realidade que é diferente da sua, você passa a entender mais, você adquire ali um repertório, e o repertório é importante para a sua vida inteira. Repertório na vida é muito importante, você ser uma pessoa bem informada. E além disso, né, você vê uma realidade, tá? A gente tem ali biografias de santo, enfim, coisas assim, coisas assado, biografias de pessoas, de história, enfim. Cara, você aprende sobre história, não apenas pela história do personagem, mas pela história da época. Você adquire outra visão da época, o quão importante isso é. Você vê de outra forma, né? Você ser espectador de uma história que você não viveu. Você ser espectador de uma história ali, que foi importante, que uma época importante, que está na história, e de uma pessoa vivente ali, uma realidade que você não conhece, que você vai passar a conhecer profundamente, né? Então, eu acho interessantíssimo. E como você pode escolher boas biografias? É outra pergunta que você pode fazer, porque não basta ser biografia, tem que ser biografia boa, né? Você pegar um personagem que seja importante, interessante, que você goste e que realmente seja relevante, sabe? Uma pessoa ali tem uma história relevante e que para você vai ser relevante fazer essa leitura. Eu acho interessante partir desse ponto. Eu acho que tem muitas biografias interessantes sobre reis, rainhas, né, da antiguidade, além do repertório católico, talvez também personalidades políticas interessantes, ou se você quer aprofundar sobre algum aspecto histórico, uma biografia de algum personagem mais histórico, também, para você saber mais sobre, interessante. Começo indicando para vocês algumas, né? Santa Hildegarda de Bingen, essa edição aqui é da minha biblioteca católica, maravilhosa, eu tenho vontade de reler esse livro porque ele é muito bom mesmo, é lindo, gente, eu gosto, só de lembrar já me dá uma sensação tão boa, porque é muito interessante mesmo. Regine Pernod é uma historiadora muito boa, então, assim, é um livro que eu super recomendo.
Deixa eu ver mais. Padre Pio, gente, que biografia completa. Uma das melhores que eu já li foi de São Padre Pio. Eu nunca vi uma biografia tão completa, tão cheia de verdade e de comprovações. Olha só, a gente não tá falando que a chaga de Padre Pio apareceu por acaso. Ai, né, a gente tá fazendo aqui uma história de santo, onde a gente fala que, apareceu a chaga nele. Qual prova você tem? Nenhuma. De São Padre Pio. Nenhuma. Tá, mas a tradição oral não vale? Claro que vale, claro que vale. E quando você atesta isso com mais veracidade ainda, poxa, isso fica perfeito, não fica tipo assim, uau, sensacional. E o trabalho que Bernard Ruffin teve e colocou nisso aqui foi sensacional. É atestar dos médicos, fotografia, aqui não mostra as fotos, mas fala, né, sobre as fotografias, fala sobre as relíquias, fala sobre, enfim, tem muita veracidade ali em todos os atestados, exames e relatórios e todos os depoimentos. Cara, isso é uma biografia muito boa, você tem veracidade ali, isso é muito importante. Então eu recomendo muito para São Padre Pio. A História de uma Família, eu acho que é uma biografia sensacional, mudou meu conceito de família e eu acho isso muito importante. Se você quer casar, lê a História de uma Família. É incrível, absolutamente incrível. História de uma Família, Crônicas de São Francisco, eu acho muito bom também, mas Crônicas de São Francisco não é uma biografia, não sei porque eu falei isso. E aí São Tomás, mas São Tomás é mais difícil porque é uma biografia filosófica, mas é muito boa também, cheia de verdade ali. Ainda mais do autor, né, gente? Chesterton. A gente tem também, uma que eu gosto muito, não tá aqui, é São José, quem o conhece, dos Arautos do Evangelho, sobre São José. Sensacional, muito bacana também. Ela tem mais também algumas revelações particulares, então a gente percebe isso lá, mas é muito interessante, tá? Pra quem gosta. Deixa eu ver mais o que aqui que a gente tem de biografia. Não sei, eu sou doida pra ler uma biografia de Jane Austen. É um dos meus projetos, porque eu gosto muito de Jane Austen. Ela é uma autora muito boa. E bem, são algumas das minhas dicas. Que possa ser útil para você esse vídeo, que realmente seja um pontapé para você começar a ler biografias, porque vale muito a pena. Eu não tinha comentado, né, gente? Biografia de autor é muito bom para quem gosta de livros. Você pega a biografia do seu autor favorito, sensacional, né? Você vai ter um prato cheio. Então acho que é muito interessante. E como você pode aproveitar melhor a leitura? Porque ler biografia não é tão fácil, né? A gente não tem ali uma história criada, né, não é uma literatura, um romance que você vai folheando uma história narrada em primeira, segunda, terceira pessoa, mas vai contando fatos assim. Olha, leia aquilo como se fosse um livro onde sua total atenção é importante, mas também é interessante você imaginar. Eu acho que é esse o segredo. Eu imagino muito lendo biografias. Eu gosto de imaginar o personagem passando por aquilo ali, aquela pessoa passando por aquela situação, porque assim você consegue ler. Se você lê como se fosse um livro de história, Pedro Álvares Cabral então disse: diga ao povo que fico. Até que eu prestei bastante atenção, né? Deixa eu atuar melhor. Então, Pedro Álvares Cabral disse ao seu querido companheiro José Bonifácio: vamos juntos até a Enseada para podermos andar. Isso comprova o fato pelo tal. Gente, pegar uma biografia, isso aqui, ó, e você começar assim, ó. Olha só como que começa uma biografia, pra vocês terem uma... Quem nunca leu biografia agora vai saber como que é. Olha só. Prefácio, capítulo 1. Ó, estamos no ano de 1098, um vasto estremecimento espalha-se pelo mundo conhecido no Oriente e no Ocidente. Esse mundo pôs-se a caminhar literalmente, não por ordem de César como nos tempos antigos, quando exércitos inteiros deslocavam-se para proteger as fronteiras de civilização. Túmulo de Cristo. Aí você para. Tá. Túmulo de Cristo. Mas e o que isso tem a ver? Entretanto, as peregrinações da cristandade a esses lugares santos não tinham cessado completamente. Aí você... Não. Aí você chega aqui, a resposta ao apelo do Papa. Aí você já... Não. Como assim? Mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu tava lendo aqui no início, não tem menor cabimento. Você vai deixando a história, isso vai ser como se fosse uma ampulheta, sabe? É ampulheta que fala? Não sei.
sabe? Tipo, como a areia vai sendo naquele negócio que usam pra marcar o tempo. Usavam pra marcar o tempo. A areia descendo. É como se fosse aquilo, você vai deixando descer, escoar aquela história que você podia ler bem e tirar o melhor proveito. Então, assim, por exemplo, Confissões está sendo difícil para me ler. Eu posso falar sobre melhor para vocês depois. Mas é um pouco disso, é um pouco de onde está o seu foco. Você está pensando aqui ou você está pensando lá nos trabalhos que você tem que fazer amanhã, nas coisas que você... Nos trabalhos é ótimo, né? Lá nos seus afazeres de amanhã, que você deixou de fazer tal coisa, que o frango ainda tem que ser tirado da geladeira. Se você ficar pensando nesse tipo de coisa, sua leitura não vai ser tão produtiva. Então é interessante pensar nisso também, tá? Então, gente, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas dicas. Se você gostou, não esqueça do like e se inscrever no canal. E me siga, tá? Veja os outros vídeos. Tem muito conteúdo bom sendo preparado pra vocês. Grande beijo, até o próximo vídeo.